Vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Retornando aos nossos sermões expositivos no Evangelho de Mateus. E agora no capítulo 21, faremos a leitura do verso 33 até o verso 46, finalizando assim o capítulo 21 de Mateus. Para ganharmos tempo aqui, vamos fazer essa leitura na exposição. Então, eu só vou dar aqui uma introdução daquilo que já foi visto, fazendo o link daquilo que já foi visto, para chegarmos então nesses versos, o verso 33 ao 46. Aqui o texto que estaremos lendo, em algumas Bíblias, descrevem lá a parábola dos arrendatários perversos, ou dos arrendatários malvados, né? Onde o Senhor Jesus, mais uma vez, acusa, ensina aqueles que o estavam rejeitando. Essa, então, ela é a segunda parábola de uma série de parábolas que o Senhor conta através desse evangelho, na sua narrativa. Essas parábolas, elas seguem a mesma ideia de rejeição do Senhor Messias, do rei ungido, desde que ele entrou em Jerusalém, quando primeiramente ele foi então aclamado pelo seu tríplice ofício, né? Aquilo que alguns gostam, né? do latim, menus triplix, onde descreve os três ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. Ofícios que Mateus sintetiza de forma brilhante, lembrando que ele é o evangelista faca tramontina, curto e grosso, né? Mas em certas iluminações de sua narrativa, pelo Espírito Santo do Senhor, ele é bem cirúrgico, preciso. E aqui então, ele, na entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, para cumprir então parte do seu ofício de sacerdote e também o seu sacrifício. Sempre devemos lembrar, ele era tanto sacerdote que iria fazer o sacrifício, mas ele era o próprio sacrifício. Só o Senhor Jesus pôde assim ser. E diz o verso preciso a respeito disso, lá em Mateus, nesse capítulo que estamos vendo, o verso 9, que diz assim: e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Expressões que descrevem o tríplice ofício do Senhor Jesus, filho de Davi, rei. Hosana só dada a um rei, a um senhor, a um Messias, a um Salvador, né? Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, um profeta que vem para falar assim diz o Senhor. Então, esse verso 9, ele sintetiza aqui em Mateus quem era o Senhor que estava entrando em Jerusalém e dali uma semana ia cumprir todos os seus ofícios de forma cabal, exata, magnânima, exemplar, morrendo na cruz do Calvário para salvar o seu povo. Como profeta, ele nos revela a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo-se a si mesmo, uma vez e uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, né? Vivendo assim para também interceder por aqueles
que se achegam a Deus por meio dele, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não chegamos ao Pai. E aqui também, como rei, ele governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protege o seu povo e tem a vitória sobre os seus inimigos. Em Jerusalém, o Senhor, como profeta e rei, ele purifica o templo. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. É o que nós já vimos em sermões anteriores, lá no verso 13, desse capítulo 21. Como ungido, rei ungido e filho de Deus, ele mais uma vez cura enfermos. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou, verso 14. Ele também condena, como profeta ungido e também rei, os líderes religiosos e a nação, secando uma figueira com folhas, mas sem frutos. Como Deus, ele assim o fez, poder sobre a natureza, sobre a criação. Ele também ensina, como profeta, sacerdote também, as autoridades, e com autoridade ele ensina no templo, algo que ele fez em todo o seu ministério, agora ele fazendo de novo. E mais uma vez, ele anuncia o que veio fazer: salvar pecadores arrependidos que creem nele, os bem-aventurados, os humildes de espírito. E ele ensina isso desde o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, que também já vemos. Aqui a figura que ele usa, lembrando apenas os irmãos, ele fala assim: olha, prostitutas e pecadores, publicanos, aceitaram a palavra de João, que foi o meu anunciador, e vocês não. Então, aqui ele se fazendo como Senhor, sacerdote, rei, salvador. E agora então chegamos na segunda parábola. A segunda parábola dessa série, tem mais outras, onde mais uma vez o Senhor descreve o privilégio, a misericórdia, o amor pelo seu povo, mas também a ingratidão, a desobediência, a incredulidade do mesmo. E como resultado, a perda de sua filiação, privilégio e missão. Então, antes de irmos ao texto, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agora, mais uma vez, abrimos a Tua palavra e queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Para isso, ó Deus, na nossa limitação e fraqueza, pecaminosidade, pedimos da Tua misericórdia, pedimos da Tua unção, porque sem Ti nada podemos fazer, e fazer de forma a Te agradar, a Te glorificar. Tenha misericórdia de nós, nos use para a honra e glória do Senhor. Edifique o Teu povo, conforte, exorte o Teu povo e nos leve a adorá-lo, Te obedecendo e cumprindo a nossa missão de reino do Senhor estabelecido na terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Verso 33, então, Mateus 21. Diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Aqui um homem que plantou uvas, uma vinha. Ele fechou então com uma cerca, protegendo,
ou sebe, né, como proteção contra ladrões, contra animais. Ele equipou, ele fez ali o lagar e uma torre. O lagar geralmente consistia em 2 poços escavados na terra e revestidos com pedra, né, ou talhados em um penhasco. Aqueles que tinham no seu terreno uma extensão tão grande de um granito bruto desse, é assim que era feito. A cavidade superior, ampla, de pouca profundidade, então era feito um tipo de um tanque, não tão profundo. Seria ali um lugar para as uvas. Aqui elas eram, nesse lagar, elas eram esmagadas pelos pés dos pisadores, assim como descreve lá em Isaías 63, do verso 2 a 3. E através também de um tubo, o suco que fluía desse esmagar, ele ia para um compartimento mais baixo, estreito e fundo. E depois era posto em jarras, como Ageu 2,16 também fala. Descreve que ele fez também uma torre, e ela podia ser construída com as mesmas pedras que ali se tirava do terreno, né? Eram reunidas quando o solo era limpo, então, para plantar a vinha. Conforme descreve Isaías 5, que é um texto paralelo não, eu quero entender, nós não vamos ver esse texto, já preguei nesse texto aqui, em outro tempo. Esse texto de Isaías é quase que aquilo que os teólogos dizem como a metanarrativa desse texto, porque ele, de forma mais rica, é descrito com abundância, retratando assim todo o empenho, todo o amor, todo o carinho que esse dono da propriedade criou essa vinha, plantou essa vinha, cuidou dessa vinha. Tinha então na torre um vigia, né? Ele ficava posicionado para avisar algum perigo, saqueador, pequenos lobos, raposas que comiam os frutos, né? Tá isso também lá em Cantares 2,15. A torre podia também ser usada para depósito das jarras, né? E nisso tudo nós podemos entender um grande investimento. Não sei se você já visitou aquilo que hoje chama-se de vinícola, é um grande investimento. Isso é feito através de famílias e de gerações. O sul é um lugar muito apreciado e muito lindo e que retrata algumas cidades ali do sul, Garibaldi, o próprio Gramado, Canela. Existe ali algumas vinícolas e quem ali vai visitar vê todo o empreendimento e vê ali a data de quando foi feito aquela vinícola. É questão de gerações, né? E não se faz de uma hora para outra. Uma última vez que nós fomos para o sul, nós fomos numa vinícola, e nessa vinícola lá tinha um pé de parreira, né, que a gente chama assim, no interior, né, um pé de uva com 139 anos. Mas como que pode? Estava lá. E ainda produzindo, né? Parece que era a vovó ali daquelas mudas todas que estavam lá, e ela estava lá e separada das outras, era mesmo para exposição. Coisa muito linda de se ver. Quando o proprietário então acabou de preparar a sua vinha, ele arrendou-a a meieiros. Isso é locatários que pegavam uma terra, e no caso essa terra toda preparada e já equipada, como uma indústria para produzir uvas, vinhos, sucos e todos os derivados da uva, e eles então iriam tocar esse negócio,
que não foram eles que prepararam, não foram eles que criaram, não era deles, mas eles então faziam um contrato para tocar esse negócio, e de tempos em tempos o proprietário vinha lá para pedir o fruto da vinha, né? Algo justo. Hoje mesmo o diácono James, advogado, falou comigo que o agronegócio tem movido alguns advogados a se inteirarem um pouco mais com essa questão de arrendamento, de produção, de escoação da produção, exportação e tudo mais, né? E aqui então, ele fez esse acordo e ele partiu, foi embora, foi para outro país. O verso 34 diz assim: ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocavam. E aqui, os servos eram quem? Eram pessoas de confiança do proprietário, comissionados pelo proprietário, né, para coletar a parte do acordo do arrendamento, né? Algo que ali pertencia ao dono, né, e eles fizeram assim a sua cobrança em nome desse dono. Eles tinham a autoridade deste para ali cobrarem. Verso 35 e 36 diz assim: e os lavradores, os meieiros, os arrendatários, né, agora aqui chamado de lavradores. Por que lavradores? Porque eles estavam ali naquela propriedade que não era deles, trabalhando como lavradores. Agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte, da mesma maneira. Aqui, os arrendatários, como sugere o título que temos nas nossas Bíblias, né? Lavradores perversos, malvados, eles provaram realmente que eram perversos, patifes, desonestos, brutos, cruéis. Além de não darem a parte do dono da vinha, eles espancaram, mataram, apedrejaram outros. Aqui pesquisando a palavra, né, matar é tirar a pele, esfolar, matar de forma brutal, né? Aqui apedrejamento até a morte. Esses servos enviados. O dono da vinha, para surpresa dessa parábola, né? Parábola é uma história fictícia, né? Mas que ilustra grandes verdades e que também descreve aquilo que acontecia naquela cultura, naquele cotidiano. O dono da vinha não se vingou, né? Não mandou prender nem matar esses arrendatários. Mas ele decidiu dar aos meieiros outra chance de cumprirem assim o seu dever. E o que ele fez? Ele enviou mais servos, em maior número, achando que iria inibir esses meieiros, esses arrendatários, né? Mas eles foram tratados de modo semelhante, como diz o texto, ou seja, foram mortos, espancados, esfolados, apedrejados. Aqui a parábola, nesse ponto, ela atinge, então, aquilo que a gente pode dizer de um ponto dramático, né? Puxa vida, pensem nós ouvindo essa parábola do Senhor Jesus. Que coisa terrível, né? Verso 37 e 39. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Aqui nós poderíamos perguntar, né, que esse ponto da parábola, dessa história, ele vai além dos limites da razão de um proprietário. Esse proprietário parece que ele que é cruel, né?
Parece que ele que está expondo os seus servos, e agora o seu próprio filho à morte, né? E aqui, então, ele considerando que os seus meieiros, arrendatários, iriam ser inibidos, né? Iriam respeitar o seu próprio filho. Não foi isso que aconteceu, né? E como nós veremos, vai ser demonstrado adiante, né, que como o pecado é algo ilógico da parte dos homens, né, e o amor é algo incompreensível. Guardem isso. O pecado é algo ilógico. Revela a brutalidade do homem, a ganância, o egoísmo, a corrupção, a maldade, a mentira. Olhe para o mundo que nós estamos vivendo. Pense em tudo que está acontecendo, não só nos nossos tempos difíceis, mas em tudo que já aconteceu. Vimos aqui pela manhã o que fazem com os nossos irmãos em Cristo em outros países, agressivos, brutos, contra, não esses irmãos, mas contra o Cristo, contra o Senhor que os salva e os envia. Apesar, então, dessa misericórdia e bondade, esse pensamento, não podemos dizer que é inocente do proprietário, dizendo, agora eles vão ter vergonha, né? Vão ferir meu filho, eles vão respeitá-lo. Mas o que acontece? Quando os arrendatários perversos veem o filho se aproximando, começam então a conspirar, entram em consulta entre si, e com malícia premeditada, eles então, de forma perversa, planejam de forma egoísta, este é o herdeiro, vamos matá-lo, assim a herança será nossa, né? Aqui então, em sua sinistra loucura, por causa do pecado, eles se esquecem que o proprietário, o pai desse filho, desse único filho amado, o proprietário, o senhor dos seus servos, ainda está vivo, e ele é o proprietário, um homem poderoso, um homem rico, um homem de autoridade. E se esquecem que certamente esse homem, com toda a sua paciência, misericórdia, benevolência, iria vingar. Quão louco é o pecado! Quão louco é o pecado! Mas aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor desdenhará deles, diz o Salmo 2:4. Nenhum pecado irredimido ficará sem a punição do Senhor. Aqui então os vilões, eles concretizam o seu plano perverso. Quando o filho chega, eles agarram, lançam ele fora da vinha e o matam. E termina a história que Jesus contou aqui, mas ainda ele não explicou, Antes ele quer saber o que os seus ouvintes fariam diante de uma história dessa. E aí o verso 40, 41 de Mateus 21, você está acompanhando aí na sua Bíblia, Mateus 21, 40, 41, diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe:
Então os seus ouvintes responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Aqui o contexto de quem provavelmente respondeu isso não foi o povão, mas o Senhor Jesus estava ali cercado também dos líderes religiosos da época, aqueles que deveriam ser os guias espirituais para a segurança da rocha, que era o Senhor. E entre os seus ouvintes, havia também o costume de quando uma parábola era o contexto, quando uma parábola era proferida, havia o costume que aquele que contou a parábola, para tirar mais proveito dela, perguntasse aos seus ouvintes: e aí, o que vocês acham dessa parábola? Como é que, o que vocês entenderam aqui, o que vocês fariam? E foi o que o Senhor Jesus fez, ele seguiu o rito didático daquela época, né? É um método de pergunta e resposta, era empregado então pelos próprios rabinos, para manter a atenção dos alunos e aumentar assim o seu interesse pelo tema que ora se discutia. Aqui a gente já tem a pedagogia que hoje é aplicada em toda a sala de aula, coisa maravilhosa, né? Quando a gente envolve os alunos na matéria, fazendo perguntas, isso desperta mais interesse. Não precisamos de ninguém nos ensinar isso, a Bíblia nos ensina. Aqui então, na presente ocasião, a pergunta de Cristo era: que se espera, né? Porque depois de ouvir essa terrível perversidade dos arrendatários, todos se perguntavam como os mesmos seriam castigados. Uma história dessa gera um sentimento de indignação. Então, o senhor contou essa história, e aí? E aí eu pergunto para vocês: o que vocês fariam com esses arrendatários? E aqui, como uma questão de lógica, os que responderam, eles acrescentam que a vinha será entregue a outros meieiros, a outros agricultores, homens que cumpram suas obrigações ao chegar o tempo da vindima, da colheita, do lucro. E os versos seguintes, Jesus, então, faca tramontina, desfere o golpe, aplicando a parábola contra os seus próprios ouvintes. Versos 43 e 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, o Senhor Jesus responde quase como estes homens responderam. Não foi isso? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E o Senhor Jesus aqui então dá a mesma resposta, mas ele faz uso da palavra, citando o salmo que nós lemos na liturgia, o Salmo 118. Nunca lestes? Como se quisesse dizer: vocês, povo que sempre está se vangloriando do conhecimento da palavra,
Nunca leram lá no Salmo 118, verso 22, 23? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Amados, aqui a parábola atingiu o seu clímax, quando os arrendatários perversos foram descritos como aqueles que lançaram o filho do proprietário fora da vinha e o mataram. Rejeitaram não só os seus servos, mas até mesmo o seu filho, o filho do dono. Eles fizeram isso com o fim de enriquecer, achar que estariam ganhando. Jesus mostra aqui que as palavras do Salmo 118, elas alcançam o seu cumprimento último no filho do proprietário. Ou seja, em si mesmo. Jesus era o legítimo Israel. Aquele que era o representante de toda uma nação que teria domínio, não de jugo, mas domínio abençoado sobre todas as outras nações. A rocha, a pedra angular. Ele é aquela pedra que estava sendo rejeitada aqui pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Seria rejeitado logo mais pelos seus seguidores, onde lá, antes do Calvário, atingiria também o outro clímax. Crucifica-o, crucifica-o. Esse que durante 3 anos demonstrou de forma explícita, cabal, quem ele era. Para aquele povo era vergonhoso, não aceitável dizer que Jesus não era o Messias prometido do Velho Testamento, descrito não só em Isaías, mas por todos os profetas. Algo maravilhoso, porém, iria acontecer. A pedra rejeitada se transformaria, como disse o texto do Salmo 118, em pedra angular. O Cristo crucificado ressuscitaria triunfantemente. É muito interessante a gente pegar essa expressão e entender que ele sempre foi a pedra angular. Ele sempre foi aquele que deu pauta não só ao seu povo, mas toda a humanidade. Sim, como sombra no Velho Testamento, mas aqui, agora, ao vivo, ele era o Senhor. A rocha que também todo o seu povo podia se alicerçar, assim como uma vinha se alicerçava. A rocha que todos podiam se refugiar em tempos de angústia, de perigo, de fragilidade. A rocha que nunca muda, a rocha que foi descrita lá no deserto, que deu a beber e matou a sede do seu povo. Aqui então, o que dizer da nação, isto é, do antigo Israel não convertido, aquele Israel que rejeita o Messias? O que dizer de Jesus? O reino de Deus, isto é, os privilégios especiais do reino, a posição especial que aos olhos de Deus esse povo havia desfrutado durante a antiga dispensação, aos quais agora são acrescentadas as benditas palavras e obras de Jesus, lhe será tirado. Tudo isso que esse povo teve, lhe será
tirado. E o foi. Por quê? Porque não haviam cumprido suas obrigações. Não simplesmente a obrigação de um contrato, onde toma lá da cá, mas a própria manifestação do proprietário da vinha em agir com misericórdia sem fim, que duram para sempre. Como diz o texto lá no início, o Salmo 118 que lemos, o quanto Deus foi misericordioso para com esse povo, escolheu, protegeu, alimentou, sustentou, ensinou, guardou, fez vencer as guerras. Quando o povo se afastou, foi para ser escravo, ele libertou de novo, de forma poderosa, deu uma terra que não era deles, terra que emana leite e mel, os abençoou, os ensinou, deu os 10 mandamentos a eles, os fez prósperos. Eles não cumpriram suas obrigações. Os meieiros aqui descrevem esse povo, que no tempo de darem frutos, tempo da vindima, recusaram a entregar ao proprietário a porção dos frutos que lhe era devida. E assim, no lugar do povo do antigo pacto, se levantaria uma nação, um outro povo, que produzirá o seu fruto, um povo que seria o resultado da união de judeus e gentios. Todo o mundo que Deus amou, e que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, na pessoa do Filho. O mundo, aquele que nele crê. Algumas aplicações para nós, igreja. Nós somos informados então pelo próprio Senhor que agora nós somos a vinha. A vinha não, nós somos os proprietários, os meieiros, aqueles que fazem usufruto da vinha que é do Senhor. Somos os seus escolhidos, somos o seu reino, seus representantes na terra, não porque conquistamos ou fizemos por merecer, mas porque nos foi dado. Verso 43, você que é um leitor cuidadoso, veja aí de novo, será entregue a um povo. Esse povo não pediu, esse povo não comprou, esse povo não fez um contrato, esse povo não fez por merecer. Será entregue. Aqui o verbo entregue é literalmente dado graciosamente, imerecidamente. Será entregue descrevendo tudo. Já pensou nisso? É nosso. Aí, como diria o outro lá, ô glória! Mas e as obrigações? É nosso. Já pensou nesse tremendo privilégio? Somos o reino de Deus na terra. Os escolhidos de Deus para sermos seus embaixadores, seus representantes, seus arrendatários, mas também seus servos, seus sacerdotes santos, profetas, revestido de sua dignidade e autoridade. Ele mesmo nos deu tudo isso. E também nos fez filhos.
Disse o Senhor aos seus discípulos e a nós: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje de manhã nós iniciamos aí alguns domingos que vamos falar sobre missões. Missões no sentido que retratam uma das missões da igreja, de proclamar o seu reino, o seu evangelho, a sua salvação a todos os povos, em Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. E aqui, essa autoridade que o Pai nos deu, né? Ela nos ensina, primeiramente, a guardar todas as coisas que Ele nos ensina e nos ordena pela Sua palavra. E também nos dá o consolo e a segurança e o conforto que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, o próprio Evangelho de Mateus, lá no seu final, capítulo 28, verso 18 e 20. Segundo, além de sermos informados pelo Senhor Jesus que nós somos agora o seu reino, nós somos informados que também daremos frutos. Somos informados, não comissionados, informados, e aqui eu quero trazer o informar como um decreto. Deus informou, eu fiz isso e isso. Que produza os respectivos frutos. É isso que diz o texto, pode ver lá, que produza os respectivos frutos. Essa expressão não é algo que o Senhor espera desse novo povo, né? É antes uma afirmação profética, divina, que se cumprirá e tem se cumprido na igreja. Quer você faça parte desse processo ou não, quer você tenha produzido frutos ou não, é decreto do Senhor, dado pelo Senhor, estabelecido pelo Senhor, que a sua igreja, o seu novo reino, produza respectivos frutos. Assim somos nós, o seu povo, o seu reino produzirá frutos. Que frutos? Frutos dignos de arrependimento. Esse povo, esse nosso novo povo, eles entenderão que são pecadores, vão se arrepender, vão crer, vão confiar no Senhor e obedecer ao Senhor. Amados, às vezes a gente pensa que Deus é aquele que fica, e aí, vamos lá, gente, estou esperando. Talvez até essa figura possa se dar em algum momento de rebeldia de nossas vidas. Mas pelo que as Escrituras descrevem o Senhor, Ele é o soberano. Nada acontece sem que Ele seja honrado, glorificado. E tudo é para o nosso bem, e o nosso bem em cumprirmos a missão de ser o seu reino na terra. Já pararam para pensar nisso? Deus não depende da sua boa vontade e nem da minha. Ele quer sim a nossa obediência, que retrata o nosso amor, correspondendo ao grande amor que descreve as suas infinitas misericórdias. Frutos dignos de arrependimento, esse povo então vai produzir isso. Frutos da missão de espelhar e espalhar, proclamar a glória do Senhor. Aquilo que Israel, povo escolhido como nação, não fez. Como cumprir o fruto da missão de espelhar,
Sede santos, porque eu sou santo. Sejam como meu filho. Sigam-me. Nosso nome é qual? Cristãos, pequenos cristos, protótipos, modelos, só não exatos por causa que ainda somos pecadores. Espelhamos a glória do Senhor e proclamamos a glória do Senhor, aquilo que intitulamos como missão. Parece que é só isso que a igreja tem que fazer. Não, é toda uma esfera de atuação que a igreja deve e tem aqui na terra. Como nós espalhamos e proclamamos? Santificando o seu nome, a oração do próprio Senhor, testemunhando que só Ele é Deus e Senhor e Salvador do homem pecador, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida real que faz sentido para o ser humano, e que ele pode assim desfrutar e ser feliz, e que sem Ele e fora dele, todo ser humano continua morto em seus delitos e pecados. Fruto da missão de espalhar, de proclamar a glória do Senhor. Outro fruto, fruto de profetas e sacerdotes que anunciam o juízo vindouro. Aí é uma questão meio complicada, né, pastor? É bom falar só que Deus é amor, perdão e misericórdia. Mas a igreja, o reino de Deus na terra, está aqui para anunciar todos os propósitos do Senhor. Falar que também Jesus é o justo juiz. Jesus deu o seu reino na terra a nós. E a nossa missão, essa dos frutos, ela também tem a palavra profética, a anunciação do juízo. Você ama o Senhor, obedece o Senhor, e se isso acontece, você cumpre os 10 mandamentos, e o resumo dele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que nenhum cristão, verdadeiramente cristão, quer que uma alma vá para o inferno, se perca, morra sem ser salvo. E aí, se nós vamos calar a respeito de tão grande salvação, ainda usando a alusão das pedras, elas vão clamar, se nós não fizermos. Ele também, nesse sentido do nosso fruto de profetas sobre o juízo, Jesus também é a pedra que destruirá os povos e nações que o rejeitarem. Jesus, então, não só como modelo de pedra angular que dá a salvação, que dá o caminho, que dá toda a verdade e bênção aos homens, mas Ele também é o Senhor. Ele é a rocha, é a pedra cortada que virá para destruir todos os povos e nações que o rejeitarem. Nós podemos ver essa figura na interpretação do sonho de Nabucodonosor pelo profeta Daniel. Diz assim, eu dou o endereço depois, só preste atenção para ganharmos tempo aqui. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada
cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, de baixo para cima, da base para a cabeça, foi tudo esmiuçado, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa pedra é o Senhor Jesus, da qual a sua igreja, o seu reino está alicerçado, estabelecido para cumprir a sua missão de honrar, glorificar o Senhor da glória. Amém? Amados, esse texto é maravilhoso. O texto de Daniel que lemos foi Daniel capítulo 2, do verso 31 até o verso 35. E as mesmas palavras nós podemos ver, finalizando esse sermão, nos textos que seguem, verso 44, 45 e 46. Diz assim ainda o Senhor Jesus: e todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, esmiuçado. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amados, esse texto, então, hoje, fala a dois grupos: aqueles que rejeitam o Senhor e aqueles que são reino, nação escolhida do Senhor. E esse segundo grupo é aquele que está comissionado, autorizado, abençoado, equipado, alicerçado, empoderado, não em si mesmo, mas pelo Senhor, a cumprir os seus propósitos. Em que grupo você se vê? Você que nos ouve, qual o grupo que você está? Aquele que rejeita ou aquele que crê e continua cumprindo os ofícios do Cristo Senhor? Ainda uma pergunta, não para nos sentirmos culpados, mas para aplicarmos mais essa verdade em nossas vidas, essa palavra que aqui ouvimos. Você se vê como o reino dos céus? Como servo de Deus? Como filho de Deus? Como os comissionados do Senhor? Você vê os seus frutos, aqueles que Ele falou que não tem jeito, vai dar. Então, se você, amado, me perdoe essa dura palavra, não tem demonstrado ou dado os respectivos frutos, você ainda não faz parte do reino. E se assim o for, ainda é tempo de se arrepender e não mais rejeitar a rocha santa e eterna que é o Senhor Jesus. É tempo sim ainda de crer, de confiar, de aceitar, de obedecer, de amar. Vamos orar.
Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra, que nos falam as verdades que o Senhor deixou a nós reveladas. Te louvamos porque na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos deu aquilo que nós não tínhamos, nos deu aquilo que nós não plantamos, que nós não investimos, que nós não fizemos por merecer. Tantas bênçãos, tantos privilégios, mas com eles também a responsabilidade, a glória de fazer a tua vontade. Ensina-nos a entender quem o Senhor é, o que o Senhor espera de nós. Ensina-nos a entender quem o Senhor nos fez, o que o Senhor nos dotou, capacitou e decretou que faríamos. Ajuda-nos nessa missão. Não nos deixe cair na rejeição, mas sim na adoração e na proclamação do teu glorioso nome. Assim oramos. Amém. Aqui nós encerramos a transmissão para aqueles queridos que estão nos ouvindo. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus tenha falado ao seu coração, da sua família, e podem, se assim quiserem, divulgarem essa mensagem através desse link. Deus abençoe. Nos despedimos aqui.